Bom dia! Mais um domingão aí, pessoal, né? Já preparando uma carnezinha, alguns já estão almoçando. E eu tô aqui, né? Resolvi fazer uma live. E uma live bem rápida, na verdade, para não tomar tempo de ninguém aí que vai estar aqui assistindo comigo e para mim também ir lá com a minha família. Mas eu tava meditando hoje e achei bem importante trazer esse ponto de vista, né? Essa reflexão que me veio na cabeça assim para compartilhar com vocês. Vou estar deixando essa live salva depois também para quem quiser assistir com mais calma, vai estar salva. Mas eu acho muito interessante trazer esses assuntos porque as pessoas às vezes acabam vendo problema em tudo quanto é coisa, né? Eu estava acompanhando um pouco nas redes sociais antes e até mesmo nas minhas postagens. A gente sempre vai estar buscando fazer algo positivo, só que sempre vai depender do ponto de vista e da mentalidade das pessoas interpretar aquilo de uma forma positiva ou negativa. Assim como também o que você faz, né? Você pode ver sempre pelo lado negativo e ficar reclamando de coisas boas na sua vida, olhando sempre pelo lado negativo, né? E quando você para olhar pelo lado positivo, você pode dar muito mais importância para aquilo lá, muito mais atenção e tornar a sua vida positiva, né? Cada um é um universo paralelo ao outro, né? Cada pessoa é um universo paralelo. Então, se eu acredito em coisas boas, eu vou criar um universo positivo para mim. Se eu acredito em coisas ruins, fico só dando importância e atenção para coisas negativas, o meu universo, a minha vida vai ser negativa, né? Porque a gente pode ver aí, tem pessoas que dão certo na vida, tem pessoas que não dão, tem pessoas que prosperam, tem pessoas que estão sempre na miséria e às vezes morando na mesma cidade, trabalhando no mesmo lugar, né? Então não é somente o ambiente, as pessoas precisam ver diferente, você precisa querer ver oportunidades, você precisa querer ver o lado positivo das coisas para a sua vida ser positiva, né? E eu trouxe aqui, né? Tudo é ponto de vista e mentalidade, né? Ontem até eu expliquei um pouquinho, agora não tenho nada aqui, muito à mão aqui, ó. Tudo é ponto de vista, né? Como se a gente tá olhando aqui para a mesma caneta, eu tô olhando aqui, a caneta aqui desse lado é lisa e você aí desse lado, a caneta tem esse grampinho aqui. Então a gente tá olhando para a mesma situação, para a mesma caneta e cada um de nós está tendo um ponto de vista diferente. E muitas vezes a gente está fazendo tudo certo, a gente está buscando, a gente está indo atrás dos nossos sonhos, né? Realizar os nossos sonhos e sempre vai vir alguém criticar. E daí vem, mas o que tu tá fazendo na tua vida? Mas, né, digamos, por que tu largou aquele emprego para poder viver, para ir atrás de alguma coisa incerta, né? São pontos de vista diferentes. É você que está passando por aquela determinada situação na sua vida e quem vê de fora está tendo um outro ponto de vista. Você está vendo o negócio de dentro, né? E os outros estão vendo só aquele pouquinho por fora. Então tudo é ponto de vista, né? Então assim, que nem coisas que dão medo para uns, para outros encorajam, né? Que nem até eu tenho meu filho, ele gosta muito de coisas radicais, andar de bicicleta, de saltar, de tudo que é coisa, digamos assim, que dá aquele friozinho na barriga, ele tá gostando. A minha esposa também é assim. Eu já gosto de mais intensidade, porém já um jeito um pouco mais de boa, né? Já fui mais radical, mas hoje eu sou mais de boa nas coisas que eu faço. Eu gosto mais intensidade, né? De continuar fazendo por mais tempo. Então, exemplo, esporte, né? Eu não sou tão do esporte radical, eu gosto mais do esporte de resistência, né? Então são pontos de vista diferentes. E querendo ou não, trazendo para a nossa vida, se a gente começa a ir atrás dos nossos sonhos, né? Que é o nosso ponto de vista sobre as coisas, eu estou vivendo uma vida ok, mas eu quero algo ainda melhor, porque eu sei que eu posso melhorar minha vida, né? Ou eu não estou legal aqui onde eu estou numa vida meio bagunçada, eu quero melhorar a vida. E sempre vai ter alguém que vai vir criticar, mesmo você querendo fazer algo positivo, né? Tanto para você como para sua família, como para a comunidade em geral. Sempre terá alguém que vai vir criticar, né? E isso está totalmente ligado à mentalidade das pessoas, né? Você está buscando crescer e não só aquele crescimento pessoal. É você crescendo, você melhorando como pessoa, como indivíduo, você vai estar melhorando para sua família, você vai estar melhorando para o seu círculo de amizade,
para a sua comunidade, você vai estar trazendo coisas boas, né? Então, tudo aquilo que você movimenta através da sua mentalidade ali, digamos, você vai criando as coisas que você acredita, você vai indo atrás das coisas que você acredita e que você tem um ponto de vista positivo sobre aquilo, sempre haverá pessoas criticando, porque todo mundo pensa da sua forma, né? E pode ser que a forma que você pense é diferente que o seu vizinho pensa, que o seu colega pensa. Então, se você está atrás de melhorar de vida, se você está em busca de fazer coisas boas, segue o que você acredita, né? Sempre que você está trazendo coisas boas, seja para você, digamos, saúde, prosperidade, abundância, coisas positivas para você, você vai estar inspirando a outras pessoas também. Então, você vai estar trazendo não só para você, mas para as outras pessoas também. Se a gente vai se aprofundar, falar de energia, né, de campo energético, quando a gente está, digamos assim, vibrando numa vibração mais alta, o nosso campo energético aumenta. Então, quanto mais coisas boas, mais coisas que fazem sentido para você, mais coisas que você coloca a sua energia, que você foca a sua energia, esse campo vibracional aumenta. E, consequentemente, você começa a influenciar positivamente aquelas pessoas. Mas sempre haverá alguém criticando. Então, que nem assim, ó, se você está focado, se você está alinhado com coerência, com as coisas que você acredita, que fazem bem para você, para sua saúde, para sua família e que não está interferindo na vida de ninguém, não está levando prejuízo para ninguém, segue firme no que você acredita, né? Não dê bola para críticas, para o que as outras pessoas pensam, porque se você ficar só prestando atenção no que os outros vêm falar para você, você vai estar vivendo o sonho dos outros e não o seu. Você vai estar indo atrás do que os outros acreditam e não do que você acredita. Então, primeiro acredite e primeiro faça aquilo que faz sentido para você, tá? Segundo ponto que eu quero trazer aqui é que você sempre será criticado, independente do que você for fazer. Se você fizer coisa boa, você está sendo criticado por aquelas pessoas que pensam diferente de você. Então, se você está, sei lá, vou dar um exemplo, plantando árvore, né? É uma coisa positiva, né? E se faz bem para você, excelente. Você está fazendo bem para o meio ambiente, consequentemente você está trazendo também esse lado ecológico, né, para a sua sociedade. Mas sempre terá alguém que vai lá criticar, falar assim, bah, mas não, tu não podia plantar esse tipo de árvore. Ah, por que tu não planta a outra espécie de árvore? Bah, tu está plantando uma espécie frutífera, né? E daí, por que tu não plantou só uma árvore de sombra? Agora vai começar a cair fruta no chão, vai vir um monte de passarinho aqui. São pontos de vista diferentes, né? Trazendo ponto de vista e sempre vai ter alguém criticando, né? E se você estiver cortando uma árvore, se você estiver jogando pedra nos passarinhos, se você estiver só colhendo as frutas, ou colhendo as frutas até mesmo para você comer, né, dessa árvore, vai ter alguém criticando, falando, mas por que tu está colhendo? Por que tu cortou essa árvore? Por que tu jogou pedra nos passarinhos? Então, assim, sempre vão estar te criticando, independente do que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo coisas positivas, vai ter alguém que tem uma mentalidade diferente da sua que vai vir criticar você. E se você está fazendo coisas negativas, vai vir pessoas que têm mentalidade diferente que a sua criticar você. Mas, né, sempre escolha o caminho positivo, porque que nem assim, o universo, ele tem as leis naturais, né? E tem a lei, né, de ação e reação, a lei do karma, né? Que tudo aquilo que você faz, né, toda ação terá uma reação. Tudo aquilo que vai, volta. Então, tudo aquilo que você fizer de bom, vai voltar coisas boas. Tudo aquilo que você fizer de coisas não boas, vão vir coisas não boas para você também. Então, assim, pare e pensa na sua vida, o que faz sentido, o que te traz felicidade e faz aquilo, faz coisas boas, coisas que fazem sentido para você. E terceiro ponto, né? Busque sempre fazer o seu melhor, independente do jeito que tu tá. Vou dar até um exemplo de ontem. Eu aqui em casa eu tava um bagaço, né? Eu tava assim, uma canseira acumulada, sono. E assim, eu tinha planejado fazer umas 20 coisas mais ou menos ontem. E não consegui fazer, né? Mas eu pensei assim, hoje eu de fato preciso descansar, preciso dar um tempinho. Mas mesmo com a minha bateria em 10%, vamos dizer assim, eu fui pelo menos fazer umas 2 coisas que eu tinha planejado, né? E no final do dia eu falei, eu estava cansado, precisava descansar e mesmo assim eu consegui fazer 2 coisas do que eu tinha planejado.
né? Então assim, e foi o meu melhor ontem, que eu tava assim, podre cansado. Só que também é ponto de vista e também parte da nossa mente, da nossa mentalidade. Se eu tivesse, digamos, deixado programado as 10 coisas e mesmo eu estando cansado, né? E eu ficar martelando aquela ideia na minha cabeça, putz, eu não podia estar cansado assim. Eu tinha que ter feito as 10 coisas. E daí eu começo a me punir mentalmente, eu começo a criar uma frustração muito grande. E essa frustração vai gerar ansiedade. Essa autocobrança de eu tinha que ter feito 10 coisas e só fiz 2. Isso daí vai gerar um estresse. Então quando tu começa a relaxar, começa a dar uma acalmada, a aceitar que você também é humano, que você precisa descansar e que tá tudo certo você fazer, digamos assim, você não estava 100%, mas você estava 10%. Mas dentro daqueles 10% que você estava, você se dedicou a utilizar aqueles 10% para fazer pelo menos alguma coisa boa que faz sentido para você, você tá ok e tá tudo certo, né? A gente não é máquina. Ainda mais hoje em dia que é falado em produção, em alta performance, como é que é o que mais que o pessoal fala? Que sempre tem que estar produzindo. Isso gera uma frustração muito grande, porque a gente não é máquina, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter momento de lazer, a gente precisa parar para pensar, a gente precisa parar para respirar, para dar uma aliviada na mente. Por isso que acontece tanto burnout, acontece tanta ansiedade, tanto estresse com coisas bestas do dia a dia. Por causa que as pessoas ficam numa autocobrança que precisa estar sempre 100% e não é assim, né? O estar 100% vai depender de você estar bem descansado, de você estar com uma mente bem alinhada, de você estar com uma tranquilidade mental para saber o que de fato faz sentido para você estar fazendo, para você alinhar a sua produtividade também. Quando tu tem muito ruído na sua mente, quando tu tem muita turbulência na sua mente, você não sabe nem de que lado começar, né? Então, quando você consegue ordenar os seus pensamentos, você consegue dar mais atenção para cada atividade que você for fazer, para cada coisa que você precisa fazer, cada tarefa que você precisa fazer, e isso vai resultar em produtividade. Produtividade não é você fazer 50 coisas ao mesmo tempo. É você pegar uma única coisa, começar e terminar. Começar, desenvolver e terminar. Começar, desenvolver e terminar. Isso é uma produtividade 100%, né? E o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas sobrecarregadas, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e não dando atenção plena para nenhuma, né? Produtividade está totalmente ligada à atenção plena. Atenção plena, as pessoas acham que é algo místico. E não, é algo natural do nosso dia a dia. Atenção plena é tu conseguir, tu parar, digamos assim, vou dar um exemplo bem básico, tá? Hoje eu vou escrever meus pensamentos. É tu sentar, sem celular, sem nada, pegar um caderninho, pegar uma caneta e escrever que seja 2 pensamentos, que seja 2 reflexões. Agora eu vou parar para ficar com os meus filhos. É tu largar o telefone, largar as distrações e conseguir ficar que seja 5, 10 minutos com a atenção plena. É tu estar corpo, mente, alma, espírito e emoção naquele lugar, naquele momento 100%, que seja 5 minutos. Então, a produtividade está totalmente ligada a isso também, a atenção plena. Se você vai ver os livros, digamos assim, filosofia, essas coisas um pouco mais antigas que trazem muito mais o lado da mentalidade, né? Não só, digamos assim, essa visão de hoje em dia que tu tem que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, tu vai ver que é, digamos, a atenção plena naquilo que tu está fazendo, é você focar. O focar não é você estar ali, digamos assim, parece com um binóculo focando. É você conseguir estar presente, né? É você conseguir fazer uma coisa e sem ficar se dispersando, né? Hoje em dia tem tanto rótulo, né? Eu sou totalmente contra. O cara é um pouco mais, a mente um pouco mais agitada, já é TDAH. O outro tem um hiperfoco numa coisa lá que ele consegue focar muito naquilo. Já é autista. Eu não estou falando que não existe, né? Mas só que hoje em dia virou uma indústria isso e digamos, para vender remédio, né? Tem várias coisas que a gente não pode nem ficar falando muito. Mas no momento que você se entende, que você entende o que faz sentido para você, o que não faz, quando você começa a entender como você funciona, você vira, digamos assim, um carro turbo, você vira um raio laser, né? Porque daí você consegue, digamos, eu tenho hiperfoco em tal coisa.
Tu não vai ficar focando em coisas que digamos assim, são perda de tempo para ti. Tu não vai ficar focando em coisa que tu não consegue se concentrar. Tu vai pegar aquele teu hiperfoco, eu gosto, sei lá, de números. Vou, sei lá, estudar investimento, estudar alguma coisa assim. Aí tu coloca aquele teu hiperfoco, aquela tua mira laser naquilo lá, cara, tu vai virar um monstro naquilo lá. O cara tem hiperfoco, sei lá, para virar atleta, né? Força, condicionamento, resistência. Foca para as coisas que estão ligadas a isso. Não necessariamente virar um atleta, mas coisas que, digamos assim, vai te trazer felicidade, tu vai estar fazendo bem e tu vai virar um monstro naquilo lá. Tu vai virar assim um super humano naquilo lá, né? Sei lá, pessoas que nem assim, eu gosto muito, digamos, do pensar, né? Para pensar e depois trazer aqui. Por isso que eu tô vindo aqui fazer uma live, né, de meio-dia no domingo. Eu gosto muito de parar para analisar as coisas, parar para ficar olhando, parar para ver o porquê das coisas e tentar simplificar. Isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e em todos os meus trabalhos que eu fazia eu buscava o porquê, até o porquê eu estava feliz e o porquê eu estava infeliz. Então hoje eu brinco que em todas as áreas da minha vida são campos de estudo, porque eu paro para prestar atenção, mas o que eu estou sentindo fazendo isso? O que eu estou sentindo fazendo aquilo? Qual é meu hiperfoco? Qual é meu... E tem pessoas que pensam muito acelerado para uma coisa, tem pessoas que pensam muito acelerado para outra situação. E daí se tu vai lá pegar um diagnóstico, tu tem TDAH, tu é autista, e tu vai conversar com as pessoas são assim, não tem nada, é tudo certo, tá tudo alinhado, tá tudo em ordem. Só que a mente delas tá mais ligada a uma coisa. Tem coisas que eu olho assim, isso aqui eu não gosto, eu não vou dar atenção para aquilo. Né? Eu não vou ficar perdendo meu tempo numa coisa que não me dá atenção, não me traz nada positivo. Então eu vou parar para olhar outras coisas que vão me trazer algo positivo, né? Que vá fazer sentido para minha vida. É basicamente isso. Só que muitas vezes daí, digamos, tu se sobrecarrega de estímulo e não é só para criança, né? É para adulto, porque se você perder a mão um pouquinho, se você se distrair, você fica horas no celular, às vezes até mesmo olhando coisas que fazem sentido para você, digamos, eu gosto de olhar sobre espiritualidade, energia, vibração, mentalidade, estoicismo, né, filosofia, tem várias coisas ligadas a esses assuntos assim que eu gosto de assistir, gosto de ver. Esses dias eu me perdi assim olhando como gerar energia através de ímãs, né? Como é que é? Agora me fugiu, mas eletromagnética, energia eletromagnética. Eu fiquei acho que umas 2 horas assim, só olhando invenções. Então eu coloquei meu hiperfoco para isso ali, né? E no dia a dia a gente é assim, quando a gente não consegue, digamos, focar numa coisa, a gente se enche de estímulo e se perde nos pensamentos, né? Mesmo a gente sendo adulto. Então a gente precisa ter muita atenção no nosso dia a dia e trazer isso para tudo na nossa vida. Quando, digamos assim, você tem um hiperfoco numa coisa, vê ele, mas esse hiperfoco que eu tô tendo aqui, se eu der mais ênfase, se eu der mais atenção, será que esse meu hiperfoco não pode ser o meu propósito de vida? Será que esse meu hiperfoco aqui não pode ser algo que eu vá trabalhar nele? Porque muitas das coisas, né, que nem aqui o buscar sempre fazer o seu melhor naquilo que você está fazendo, né, e com o que você tem. Muitas vezes a gente acaba se frustrando porque a gente está em alguma coisa, está em algum projeto, está em algum trabalho que a gente não consegue desenvolver o nosso 100%, não consegue ir bem naquilo, porque a gente está num lugar que não traz aquela atenção, né? Que a gente não é bom naquilo. Então é a mesma coisa alguém que é muito bom em matemática querer ficar martelando em alguma coisa que é de, vamos dizer, de português, de línguas, né? Você está fora do seu habitat natural, né? Então quando você começa a olhar para esse hiperfoco, para ver, digamos assim, eu gosto muito de fazer isso, mas eu estou fazendo aquilo, né? E você traz assim, não, mas se eu trabalhar em cima desse meu hiperfoco, é algo que está fazendo sentido para mim, é algo que eu sou bom e é algo que eu posso transformar em trabalho, né? E fazer algo positivo e muito maior do que eu estou fazendo hoje. Então assim, é a gente parar também, né? O fazer sempre o nosso melhor é a gente parar para olhar ao redor, parar para analisar as coisas que fazem sentido, porque daí sim você vai conseguir colocar a sua energia total ali e vai fazer sentido. E que nem como no universo tudo são leis, né? Existe até a lei, né? Trazendo um pouquinho a mais do que eu tinha anotado aqui, tem a lei
do mínimo esforço. Aí as pessoas acabam confundindo um pouco essa lei, que é uma lei universal, uma lei energética, né? Uma lei imutável. A lei do mínimo esforço, as pessoas acabam interpretando como você está fazendo algo, quer dizer, você não está fazendo nada, você não está desperdiçando energia, a lei do mínimo esforço é você não se esforçar, né? Muitos interpretam dessa maneira. E a lei do mínimo esforço é quando você é tão bom naquilo, tão bom em alguma habilidade, tão bom, você tem o seu hiperfoco, é tão focalizado em uma coisa que você pode fazer aquilo por horas a fio, digamos assim, vai ficar 10 horas a fio fazendo aquela mesma coisa, você não sente cansaço, porque tu tá numa linha natural para ti, tu tá fazendo algo que faz sentido para ti. Eu ficar falando aqui sobre mentalidade, eu vim aqui para falar uns minutinhos, acho que eu já estou uns 20 minutos aqui. Eu vim aqui para falar 10 minutinhos, eu já estou com o meu hiperfoco e com a minha atenção aqui eu vou falando, né? Então, a lei do mínimo esforço é você encontrar algo que faz sentido para você, que você é bom e você vai poder fazer aquilo por horas que você não vai se sentir cansado, que você não vai se sentir esgotado, porque você vai estar agindo com a sua naturalidade dentro daquilo que você veio para fazer, né? Mais ou menos isso. Então você não está desperdiçando, você não está fazendo um esforço para conseguir fazer aquilo. É a mesma coisa quando você gosta de fazer, vamos dizer, de cozinhar e você tem que limpar a casa, mas você gosta muito de cozinhar. Você poderia ficar, digamos ali, de um dia para o outro cozinhando que você não ia se sentir cansado. Aquilo lá, na verdade, seria o contrário. Aquilo ia até abastecer a tua energia e você ia ficar de um dia para o outro ali cozinhando sem sentir cansaço. Isso é a lei do mínimo esforço. É quando você faz algo que você está alinhado com aquilo. Do contrário, se você, digamos assim, não, eu tenho que limpar a casa o dia inteiro. Tem que ficar de um dia inteiro aqui para o outro limpando a casa. Tu não consegue focar naquilo, tu não consegue se alinhar com aquela tarefa, você está fazendo um esforço gigantesco, né? Então, muitas pessoas, às vezes, que nem agora vem o lado também do ponto de vista, né? Sobre uma coisa só, as pessoas têm ponto de vista diferente, né? Então, assim, tudo aquilo, trazendo um resumo aqui para finalizar essa live de hoje. Tudo aquilo que você acredita, vá a fundo, né? Se é algo que faz bem para você, para sua família, que pode fazer bem para a sociedade e que não está invadindo o espaço do outro, vá em frente. Não ligue para críticas, porque tudo é ponto de vista e tudo está ligado à mentalidade. Como eu expliquei, né? Eu vou dar um resumo que eu falei antes sobre a mesma coisa, sobre uma caneta. Nós estamos olhando para a mesma caneta, eu estou vendo aqui, ela está lisa, você olhando aí, ela tem o grampinho aqui, que é o que prende. Então, tudo sobre a mesma coisa sempre haverá pelo menos 2 pontos de vista diferentes. Se outra pessoa estiver olhando aqui, estiver olhando de lado aqui, já tem um outro ponto de vista diferente meu e diferente de você. Então, tudo está ligado ao ponto de vista das pessoas, tá? E tudo parte da mentalidade. Se você tem uma mentalidade positiva, você vai ver o lado positivo da situação. Se você tem um lado negativo, a visão, mentalidade negativa, você vai ver só o lado negativo da situação, por melhor que seja. Então, se você está fazendo uma coisa boa, não se importe com as críticas dos outros, porque sempre haverá críticas. Mesmo você fazendo coisas boas, sempre haverá críticas. Então, olhe para o lado positivo das coisas e vá em busca, vá em frente das coisas que você acredita. Aqui eu tinha reforçado, né, em cima do ponto de vista da mentalidade, né, você sempre será criticado, independente do que você esteja fazendo. Então, assim, que nem eu falei há pouco, se você acredita em alguma situação, algo que você está fazendo e você sabe que aquilo é bom, que pode trazer benefícios para você, para sua saúde, para sua família e para as pessoas da comunidade, né, da sociedade, você não está invadindo o espaço dos outros, você não está fazendo nada de negativo, nada de coisa ruim para os outros, do contrário, você está trazendo coisas boas, segue firme, forte e em frente sempre, tá? Porque é assim que a gente realiza coisas e é assim que a gente consegue mudar o lugar onde a gente está, né? E tudo está ligado na mentalidade. As pessoas pensam diferente, nós somos universos paralelos. Se tem 2 pessoas na mesma sala, pode ter aqui eu, minha esposa, meu filho e minha filha, nós somos 4 universos diferentes, nós somos 4 universos paralelos, né?
porque cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ter um jeito de reagir sobre aquilo e cada um vai ver algo diferente um do outro, né? Então, quando você começa a querer dar ouvido para as outras pessoas através das críticas das outras pessoas, você passa a viver a vida dela e não a sua. Então, assim, seja firme e alinhado com aquilo que você acredita e busque sempre também, claro, né? Digamos, se você acredita numa coisa, digamos na linha A aqui, então vai em busca de conhecimento, né? De você melhorar como pessoa, para você ficar cada vez melhor naquilo e você focar cada vez mais naquilo que você acredita, né? E não dê bola para críticas, né? Crítica, quer dizer, falar todo mundo fala, né? Até papagaio fala. Então, vá em busca daquilo que você acredita e que faz sentido para você. E busque sempre fazer o seu melhor, tá? Não fica se medindo com a régua dos outros, né? Exemplo, tu quer jogar futebol, mas daí tu fica se comparando com o Cristiano Ronaldo, né? São realidades totalmente diferentes, né? São habilidades totalmente diferentes sobre aquele esporte. Mas busque fazer o seu melhor, né? Independente do que for. Se você está estudando, exemplo, tu quer começar a ler livro, né? Não se compara com alguém que consegue parar e sentar ali e ler 50 páginas num dia, né? Ou ler um livro num dia. Começa lendo uma página, 2 páginas, né? 5 páginas e depois vai aumentando. Mas esse é o seu melhor naquele momento, então dê sempre o seu melhor com o que você tem, né? Antes eu até dei exemplo, que ontem eu estava cansado, não estava de boa e tinha me programado para fazer umas 10 coisas, consegui fazer 2, né? Mas dentro do que eu estava ontem, eu consegui dar o meu 100% dentro dos meus 10%, vamos dizer assim, né? Que nem aquela conta lá de uma presidenta uma vez, né? E que nem então, digamos, se você está 10%, utilize esses seus 10% para fazer o seu melhor naquele dia, né? Para fazer o seu melhor do que você pode. Então, sempre que você, independente do jeito que está, faça o seu melhor sempre. Porque daí você vai estar conseguindo se desenvolver, você vai estar conseguindo trazer coisas boas e positivas para você, para sua família e para a sociedade onde você vive. E lembrem sempre, trazendo mais um ponto que eu tinha trazido antes também, você sempre será motivo de inspiração para as pessoas. Independente do que você está fazendo também. Se você está fazendo coisas boas, vão ter pessoas olhando e falando assim, nossa, ó, que legal, fulaninho lá está cuidando da saúde, fulaninho lá está estudando, está se especializando em alguma coisa, olha lá, ó, que legal, ele está incentivando os filhos dele, né, para fazer uma coisa boa. E quando você está fazendo coisa ruim, sempre vai ter alguém também se inspirando em você. Então, assim, tenha responsabilidade no que você vai fazer com você, né? Porque você sempre vai estar incentivando os outros também a fazer algo, né? Mesmo que você não perceba, mesmo que você não saiba, a gente está sempre sendo observado, não só quem bota a cara aqui nas redes sociais, né? No seu dia a dia, você pode ser a pessoa mais, vamos dizer assim, mais fechada desse mundo aqui das redes sociais, você fazendo só na sua vida pessoal, sempre vai ter pelo menos uma pessoa que vai estar se inspirando, né? Que nem assim, eu sou pai. Se eu ficar fazendo só cagada na minha vida, né, fazendo só besteira, digamos assim, vou dar exemplos bem básicos que a gente vê muito, né? Bebendo, usando de vícios, né? Não só drogas, mas digamos assim, de jogo, atividades que são totalmente destrutivas para a nossa saúde, né? Ficar, digamos assim, fazendo coisas erradas, os meus filhos vão estar olhando e achando certo, porque eu sou o maior exemplo na vida deles, né? Então eu vou estar influenciando meus filhos a fazer coisas erradas. Quando a gente, aí agora trazendo para minha vida pessoal hoje em dia, eu busco fazer muita atividade física, a gente busca controlar a alimentação, a gente busca se hidratar muito bem, ficar no sol, a gente se diverte muito, brincadeiras ao ar livre, pé descalço, brincar com os animais, contato com a natureza, a gente preza muito por isso, pela construção de coisas positivas, pela construção da saúde, né? Não é prevenção de doenças, é construção de saúde. Então, automaticamente os nossos filhos, eles olham, eles experimentam e eles vão ver que aquilo é bom, né? E isso eles vão levar para a vida inteira. Então, você está influenciando seus filhos a fazer aquilo. Então, a gente precisa ter responsabilidade nisso, porque a gente vai estar sempre influenciando pessoas,
seja dentro de casa, seja fora de casa, né? Então, buscar sempre fazer o nosso melhor, tá bom? Então, seria isso. Passei até um pouquinho do meu objetivo aqui, que era fazer uns 10, 15 minutos só de live, já deve ter dado uma meia hora aí. Mas eu quero desejar para vocês um ótimo domingo e uma ótima semana e a gente se vê aqui de novo, tá? E convido também quem não é meu seguidor a me seguir, né? E continuar acompanhando os meus conteúdos, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos assim para que possa te ajudar em algo, né? Algo que eu já fiz na minha vida e ajudou muito na minha vida. Eu tô aqui sempre compartilhando também, que seja pensamentos, atividades, enfim, né? Tudo aquilo que traga algo positivo para nossa vida, eu vou estar aqui compartilhando também. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Até mais.